caridade. O que tem a oferecer? Jesus nos fala de amor. Se fosse possível resumirmos o seu evangelho em uma frase, essa frase seria: faça com o seu semelhante como você gostaria fosse feito a si mesmo. Se fosse resumir o evangelho, portanto, em uma palavra, essa palavra seria amor. Amor, que é assim tão mesclado com caridade. E nós vemos isso quando o apóstolo Paulo faz referência à excelência do amor na sua carta escrita aos Coríntios, porque podemos ver que as traduções, elas são muitas. Em algumas nós vemos a palavra amor, em outras nós vemos a palavra caridade, como se estivesse cumprindo a mesma finalidade. E nós, atentos, querendo atender a isso que nos fala o Evangelho, ficamos muitas vezes em dúvidas, tentando alcançar qual seja de fato o sentido, o significado da palavra caridade, associando-a tantas vezes a algo material ou alguma situação que envolva o lado financeiro. Mas é interessante, porque se formos observar Jesus, que foi o maior ser em amor e em caridade que aqui esteve, nós não vemos referências a doações no sentido material para outras pessoas, mas nós vemos sim o tanto que ele doava de si para ajudar a todas aquelas pessoas que o circundavam, para favorecer a tantos que se achavam perdidos, que se viam cegos, que se viam paralisados diante da vida, e o quanto ele fez em benefício para todos daquela época e continua a fazer para tantos de nós no momento atual. Aprendemos no livro Nosso Lar que Jesus deu mais de si para a humanidade do que todos os milionários juntos, mesmo que juntassem todas as suas fortunas para distribuir aos necessitados. Porque Jesus foi aquele ser que deu de si. E Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso guia. Aprendemos dessa maneira. E o Evangelho nos fala que existe uma alegria maior quando se dá do que quando se recebe. Está escrito essa frase no Evangelho. Então, é necessário que busquemos concretizar esse princípio em nós, que somos tão sedentos de felicidade, que tanto queremos ser pessoas felizes, é claro. Ninguém quer ser infeliz. Todos ansiamos pela paz, pela alegria, por tudo isso que ficamos a imaginar que sejam as coisas do céu. Então, em cima desse escrito do Evangelho, que há mais alegria em dar do que em receber, ficamos ver que é necessário que a gente dê sempre, mas que, sobretudo, a gente não esqueça de que é necessário dar de nós mesmos. Mas o que seria dar de nós? Porque nós, tão habituados, ao contrário disso, porque o que nos move muitas vezes é cobrar do outro, é querer que o outro nos sirva, que o outro nos atenda, mas que nos atenda ainda da maneira como nós queremos, idealizamos que isso se faça. Mas, já que é necessário dar de nós mesmos, ficamos a procurar o que poderíamos dar de nós. Nós que tanto buscamos o recurso do julgamento que sai de nós com tanta facilidade, devido ao fato de estarmos tão familiarizados com esse julgamento. Com que facilidade nós abrimos os nossos lábios, nós os movimentamos tantas vezes para fazermos referências negativas ao nosso irmão.
Será que se conseguíssemos começar a trocar julgamento por compreensão, não seria uma maneira mais otimista, mais positiva, mais dentro do Evangelho, podendo atender ao chamamento de Jesus, que nos solicita fazermos com o semelhante da maneira como gostaríamos que fosse feito a nós mesmos? Essa compreensão. E que essa compreensão, a partir do momento que pudesse ser iniciada na nossa vida, que nós fôssemos ampliando essa compreensão de uma maneira fraterna, de uma maneira amorosa, até que essa compreensão chegasse ao ponto de ser uma compreensão profunda, uma compreensão ampliada, porque ao invés de condenar aquilo que o outro faz, tentaríamos compreendê-lo, vendo que todos nós somos seres em evolução, pequenos ainda no entendimento, pequenos ainda na caridade. Mas, se formos buscar compreender, sabemos que iniciamos aquilo que necessita ser iniciado para que outros passos possam acontecer. Ficamos a imaginar o que seria a profunda compreensão, o que seria uma divina compreensão diante do nosso semelhante. Quanta paz poderíamos então oferecer para o nosso semelhante? Porque o tema oferecido é o que temos a oferecer diante da caridade. O que eu posso oferecer? Pensando bem, nós temos muito sim a oferecer. Está dentro de nós, está no nosso íntimo, está no nosso coração. Porque já que o reino dos céus está dentro de nós, essa positividade toda também está dentro de nós. Bastando que a ativemos, bastando que ativemos em nós a vontade, ou a boa vontade em querer que assim aconteça. Então, ativemos em nós a compreensão para com o nosso semelhante, para com o nosso irmão, ao invés de pronunciarmos palavras contrárias ao bem, fazendo referências ao nosso irmão, que assim como nós, também está querendo melhorar, porque não é possível que alguém esteja aqui tentando não se melhorar. Todos nós queremos ser pessoas melhores. É possível identificar isso em muitos, inclusive até em máscaras que tantas vezes nós permitimos serem usadas por nós mesmos. Porque no fundo, nós queremos ser pessoas melhores. Nós queremos que o outro acredite que somos melhores porque nós queremos nos tornar pessoas melhores. A máscara é aquilo que almejamos ser, que ainda não conseguimos, mas que um dia haveremos de chegar lá. E pensando bem, além dessa compreensão e dessa compreensão profunda, é possível dar de nós também, para o nosso semelhante, tolerância. Porque quantas vezes identificamos em nós uma impaciência quando a situação exige de nós paciência? Quantas vezes identificamos em nós aquilo que ferve no nosso íntimo de contrariedade e que ativa também a vontade de dizermos palavras feias, voltadas contra o nosso semelhante? A vontade que temos é de rogar ao Pai para que Ele nos inspire, para que possamos compreender com maior amplitude, em termos de caridade, o que nós podemos oferecer então de fato para o nosso semelhante. Lembrando que se Jesus deu mais de si para a humanidade inteira, que nós possamos também doar de nós, doar daquilo que está no nosso íntimo. Quantas palavras bonitas nós podemos oferecer ao nosso próximo? Quantas vezes nós podemos pedir desculpas e sabemos que essa desculpa tanto bem poderia realizar? Quantas vezes o perdão nos é solicitado e nós não temos coragem de externá-lo, talvez por orgulho, talvez por egoísmo, mas não é exatamente isso que nos é solicitado que nós precisamos vencer?
Lá no Sermão da Montanha, quando Jesus o inicia, ele não nos fala que bem-aventurado é o humilde. Humilde, esse que se contrapõe exatamente ao que é orgulhoso, a esse orgulho que nós ainda consentimos que seja alimentado por nós. Orgulho, egoísmo, uma vaidade desenfreada, a que nos levará, senão, a méritos do mundo? E Jesus nos fala que ele venceu o mundo. Tão diferente se ele tivesse nos dito que ele havia vencido no mundo, porque o entendimento seria muito outro. Porque mundo tem para nos oferecer glórias do mundo. Glórias que sabemos só podem ser passageiras, porque por mais que elas perdurem no tempo, um dia elas serão esquecidas, porque tudo que hoje existe, amanhã será pó. Ao contrário de todas as coisas que existem no coração, porque as coisas do coração, sim, essas existem e essas perduram. Essas existem para sempre, porque elas são eternas. A duração delas é de eternidade. No mundo, não. No mundo, por mais que façamos, muitas vezes querendo ver o reconhecimento do mundo, o que estaríamos nesse caso fazendo demais? Como nos diz Jesus no seu Evangelho, o que fazemos de especial? O mesmo apóstolo Paulo que citávamos no começo e que nos fala sobre a excelência do amor, ele nos narra que se tivéssemos toda a capacidade de falar línguas dos anjos, as línguas dos homens, se tivéssemos dom de profecia, se ofertássemos tudo isso que possuímos, se entregássemos o nosso corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, ou se não tiver caridade nisso que estamos a fazer, de nada nos vale. Palavras dele. Sabemos que se não iniciarmos, não vamos conseguir. É necessário colocar como meta, mas não apenas colocar como meta. Colocar como meta, sim, mas junto disso, paralelo a isso, iniciarmos, darmos o primeiro passo para que o segundo passo possa também acontecer e aí consigamos chegar onde nós queremos tanto alcançar, que é esse reino prometido por Jesus, um reino que nos inundará de paz, que trará para nós alegria, como nos fala o mesmo apóstolo Paulo, que não cansamos de citar, que nos solicita alegria e que nos solicita gratidão, porque o que recebemos é tanto e é tão gratuito, tantas bênçãos que recebemos de maneira continuada, tão constantes na nossa vida, do nosso nascimento, onde recebemos o alimento, onde temos mãos que nos acolhem, nos trocam, nos acariciam. Então, desde o nosso nascimento até os nossos últimos instantes, que com certeza mãos também nos amparam, ou nos ampararam até ali. Então é muito a agradecer, porque recebemos muito e de uma maneira muito graciosa. Temos sementes, temos o solo, temos a luz, a água, as mãos, a vontade no nosso interior. Então é muito a agradecer. Oferecemos também, então, para o nosso próximo agradecimento, na forma de palavras, na forma de gestos, na forma de querer externar isso de alguma maneira. Então, caridade, o que tenho a oferecer? Ofereçamos de nós, porque sabemos que a caridade, ela é importante sim. O bem exterior, ele é um ensinamento, ele é um apelo para que possamos chegar à prática do bem interior. Esse bem interior que queremos ofertar, que queiramos ofertar para o nosso semelhante, essa sim será a maior caridade, porque é diferente de oferecer algo para o nosso semelhante, sempre o suprindo de tudo, é diferente de ensinar a conseguir esse tudo. Então, ofereçamos sim sempre de nós. Que Jesus nos inspire, nos ampare
hoje e sempre, e que assim seja.